Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a mais um Bom Dia Guarani, nessa retomada do projeto, hoje terça-feira, 4 de novembro de 2025, período obviamente ainda de entre safra, né? Mais notícias menos interessantes do que notícias mais interessantes, mas antes de começar eu queria agradecer a galera aí que já devagarzinho voltou a acompanhar o Bom Dia Guarani, né? Ontem algumas boas visualizações, algumas mensagens que recebemos, né? Um abraço aí pro Rodrigo Schultz, grande família bugrina, mandou ali que estava com saudade, o grande Max, lá em Aracaju, no Sergipe, também agradecendo a retomada do projeto. É isso aí, vamos pouco a pouco. Essa época do ano é um desafio grande, gente, vocês sabem, né? Então talvez os programas não sejam tão longos, talvez não sejam dos mais atrativos, mas temos o compromisso aqui de conseguir trazer alguma coisa nova para você começar o seu dia. E talvez não vamos começar o dia com as melhores notícias, ou talvez até seja uma boa notícia, né? Cada um vai do seu ponto de vista, mas o Guarani anunciou ontem, para quem não viu, a negociação do atacante, meia, na verdade, do meia Lucas Albuquerque, o famoso Luquinhas, destaque, talento, muito promissor do nosso sub-15, foi negociado com o Palmeiras. Ele tem 15 anos recém-completados, acho que foi em agosto. Teve aí, pelo que dizem, né, 45% dos direitos federativos vendidos ao Palmeiras, 45% ficando com o Guarani e os outros 10% com o jogador. Valores não foram negociados, não foram divulgados, mas acho que faz parte aí da estratégia do Guarani, eh, espalhar alguns dos seus melhores jogadores em times de mais visibilidade e com isso projetar ganhos futuros, né? Tem muita gente dizendo aí que é melhor ter 45% de alguém que não tá aqui do que ter alguém aqui e depois não ter nada. Essa tem sido a estratégia do Guarani nos últimos anos. O Luquinhas é um talento, o Lucas Albuquerque é um garoto muito bom, meia canhoto clássico, e que vai se desenvolver muito bem no Palmeiras. Claro que a gente queria ver jogar aqui, e é sempre bom lembrar um pequeno detalhe, né? Contrato profissional só existe a partir dos 16 anos. Então, todos os jogadores até os 15 anos, até os 16 anos incompletos, vão estar expostos ao assédio de times melhores. O Amoroso, inclusive, na própria postagem oficial do Guarani, falou que o Guarani precisa melhorar a sua estrutura de base, precisa investir mais para conseguir reter essa molecada. Eu acho que é verdade, mas eu não acho que é uma verdade absoluta, porque no fim, além da estrutura, tem a projeção, né? E evidentemente a projeção do Palmeiras hoje, um dos times mais, se não o mais vencedor do Brasil, ele facilita e aumenta, né, a atratividade e o interesse dos jogadores mais jovens. O Palmeiras tem centenas de jogadores de base e talvez o Luquinha seja mais um. Talvez ele consiga se desenvolver e trazer os ganhos financeiros que a gente gostaria, né? Mas assim como ele, eu já falei isso em outros programas aqui, ele não é o único caso de jogador da base que deixou o clube precocemente. Alguns, eu quero aproveitar para fazer esse parênteses aqui. De novo, gente, são jogadores que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas é sempre bom a gente estar de olho, né? O Guarani tem esse ano alguns jogadores que saíram do sub-17. O Tarso, por exemplo, foi para o São Paulo por empréstimo. Contrato até julho do ano que vem, o Guarani manteve 90%. É um meia do sub-17. O Pedrinho é o outro meia do Sub-17, com contrato também até 2026, julho, contrato com o São Paulo, emprestado. Ele tem mais contrato com o Guarani ainda. O Guarani manteve 90% dos direitos e se for vendido também tem o dinheiro. E o Renan Correia, volante, foi para o Palmeiras numa negociação muito parecida. Contrato até maio do ano que vem com o Palmeiras de empréstimo, 85% dos direitos para o Guarani. Então, vocês notam que isso é uma estratégia do clube. Certo ou errado, é uma estratégia do clube. E a diferença é que o Luquinhas foi e não volta mais. Uma coisa muito parecida com o que foi com o Gabriel Menino. Não tinha contrato profissional. O Pedro, o Pedrinho, o Renan e o Tarso tinham contrato e foram emprestados. O Luquinhas não tinha contrato e foi em definitivo. Então é uma estratégia que o Guarani tem tomado para ver se consegue levantar uma grana. E eu acho que é bom, pode ser bom para ambos os lados. Eu já fui um cara muito mais reclamão com relação a esse assunto. Agora eu já entendi que é um caminho sem volta e tem que seguir. Existem muitos outros jogadores da base que têm contrato profissional,
Eu diria que tem uns 25 jogadores da base com contrato profissional, do sub-17 ao sub-20, mas que nesse momento continuam sendo utilizados dentro das suas respectivas categorias. Então, a menos que aconteça alguma coisa, não tem nenhuma negociação em andamento com nenhum deles. Por outro lado, no sub-15 é o contrário. Como não tem contrato profissional, tem outros aí que estão de saída. Tô falando do zagueiro Luca Rosolém, filho inclusive do vice-presidente Gustavo Rosolém, tá indo para o Santos, e junto com ele o Miqueias Jesus, um atacante joia, gente, joia, bom de bola. Mas esses dois casos também tem um definitivo, porque não tem como fazer empréstimo, né? Ele deveria ter um contrato profissional a partir dos 16 anos. Então, nosso sub-15 vai estar muito exposto. Fez uma boa campanha esse ano no Campeonato Paulista e vai receber o assédio. Do sub-17 em diante, a gente pode ter alguma proteção e ter uma estratégia diferente, mas que dificilmente a gente vai ver esses caras usados no time principal. Eu acho que é uma realidade. Tirando esses do sub-20, que já estão aí mais perto, né, de fazerem parte do elenco do ano que vem, o Kevin, o Lucas Martins, o Zamboni, o Léo Porfírio, enfim, são jogadores que devem estar no time de cima em 2026. Mas um pouco aí da nossa base. A notícia do dia foi a negociação do Luquinha, mas eu tentei trazer aqui um pouco mais de outros jogadores, como é que tá a movimentação de mercado. E também tem jogador que chega no Guarani, jogador que passa por período de testes, e assim a roda vai girando. Os times maiores pegam jogadores nossos e a gente tem feito alguns negócios com times menores para fortalecer o elenco da base. Essa história de jogador que chega no clube com 10, 12 anos e vai até o profissional, cada vez mais raro na vida do Guarani. Fechou? Boa terça-feira para todo mundo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.